Bom, gente, tudo bem? Vou fazer hoje com vocês um experimento chamado braquistócrona, tá? Que seria o seguinte, aqui, se vocês podem ver, a gente tem 3 curvas, onde eu vou estar soltando 3 bolinhas de gude da mesma massa. Então, por exemplo, eu vou soltar aqui dessa de branco, dessa marrom e dessa outra mais clara aqui. Bom, a ideia é a seguinte, qual será dessas curvas que chega mais rápido, na hora que eu solto a bolinha, que chega mais rápido aqui? Então, eu vou soltar do mesmo ponto, tá? E ela vai vir até o mesmo ponto, ou seja, o início e o final é o mesmo. Bom, vamos lá. Vou pegar uma caneta só aqui para deixar exatamente na mesma altura. E aí eu vou soltar. 1, 2, 3. O que acontece? Vamos lá, aqui a gente tem a reta, aqui é uma reta. Aqui é uma curva bem acentuada e essa aqui é uma curva bem suave, digamos assim, né? A curva braquistócrona é essa curva de baixo, a terceira. O que significa isso? A primeira, ela parece o caminho mais curto. Então, a gente ia pensar, caminho mais curto chega mais rápido. Poderíamos pensar assim. A segunda curva, eu tenho um decaimento bem acentuado e depois ele parece uma reta constante. Tá? Ou seja, o que acontece? Aqui, embora eu ganhe muita velocidade, a bolinha ganha muita velocidade, né? Aqui ela vai ter um atrito bem maior. E a terceira, se vocês repararem, ela é uma curva bem suave, assim. E ela é quase curva na inteira. Isso que a gente chama de uma curva perfeita, que é a curva chamada braquistócrona. Então, dessas 3 curvas, a que vai mais rápido é a terceira. O experimento de hoje vai ser sobre circuito elétrico. Né? Aqui nós temos um circuito elétrico simples, montado por lâmpadas em série e lâmpadas em paralelo. Então, primeiramente eu vou acender, tá? As lâmpadas em série. A gente percebe que uma delas não acendeu, né? Mas será que essa lâmpada está queimada? Então, o que eu vou fazer? Eu acho que está queimada, eu vou retirar ela. Opa, na hora que eu retiro a lâmpada, automaticamente as 2 outras lâmpadas pararam de funcionar. Mas será que elas queimaram também? Bom, vamos voltar a lâmpada queimada para a gente ver. Voltou a acender. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Então, se eu tiro qualquer uma das lâmpadas, inclusive a que está funcionando, o circuito inteiro para de funcionar. Essa é uma característica do circuito elétrico simples com lâmpadas em série. O que acontece? Aqui dá para a gente perceber que o único caminho que a corrente elétrica vai passar ela vai sair desse interruptor, vai passar pelas 3 lâmpadas e vai voltar para o interruptor. Ou seja, a corrente elétrica faz um caminho só. Corrente nada mais é do que movimento de elétrons. Então, eu só tenho um caminho para esses elétrons percorrer. Quando eu retiro uma lâmpada, eu corto o caminho desses elétrons. Eles não têm como pular de um ponto para o outro. Então, as lâmpadas apagam. Quando eu volto a lâmpada, elas voltam a funcionar. Mas por que essa lâmpada não está acendendo e as outras lâmpadas estão? Então, aqui a gente tem uma diferença de potencial de 220 volts. Quando eu insiro em série essas lâmpadas, essa voltagem é dividida nas 3 lâmpadas. Então, eu preciso, ao invés de estar passando 220, está passando um valor 3 vezes menor. Aqui a gente tem potências diferentes das lâmpadas. Essa lâmpada que não está acendendo, a potência dela é maior. Ela é 100 watts. Então, ela precisa de uma energia maior para que ela consiga ligar. Ela está passando energia nela, só que não é suficiente para acender a lâmpada. E a gente consegue comprovar isso na hora que eu retiro a lâmpada daqui. As outras lâmpadas apagam, porque aí eu retiro ela, não tem o caminho para passar. Esse é um circuito elétrico simples com lâmpadas em série que a gente aprende aí no ensino médio. Bom, agora aqui atrás é o circuito em paralelo. Então, as 3 lâmpadas elas estão em paralelo sob a tensão 220 volts. Só que nessa diferença aqui, cada lâmpada está passando uma diferença de potencial de 220. Observem que quando eu ligo, até o brilho está maior. Né? O que acontece com o paralelo? No circuito elétrico em paralelo, as 3 lâmpadas estão sobre a tensão 220 volts, de modo separado. Então, tem 220 volts em cada lâmpada, diferente no série, que era 220 nas 3. Né? Então, as lâmpadas são independentes, de tal maneira que, se eu retiro uma delas, as outras 2 continuam funcionando. Tá? Isso eu posso fazer tanto na do meio, quanto na da direita, quanto da esquerda.
temos aqui um barulho muito alto, né? Teve uma explosão dentro desse galão que foi feita por 3 coisas, né? Eu preciso, para ter uma explosão, eu preciso do combustão, o comburente, o combustível, e aí a gente tem a combustão. E aí, assim que acabou o fogo, eu tampei o galão. Vocês viram que eu tampei e olha o que aconteceu com o galão. Será que é fácil eu deixar o galão desse jeito? Eu simplesmente tampei. Peguem aquele galão que é quando a água acabou e tentam espremer ele, tentam deixar ele assim. Vocês vão ver que é muito difícil. Mas aqui, simplesmente, quando eu tampei, assim que acabou o fogo, eu consegui que esse galão murchasse totalmente, né? E por que eu consegui com tanta facilidade? Um conceito bem utilizado, que no nosso dia a dia tem, é a pressão atmosférica. Só que a gente não sente essa pressão, porque a gente vive nela. Na hora que teve a combustão, o ar que estava aqui dentro acabou. Ou seja, a pressão aqui fora é muito maior do que a pressão aqui dentro. Então fez com que, é como se fosse um monte de força empurrando esse galão, e aí a gente consegue observar, entre aspas, a pressão atmosférica. Quando eu tiro a minha mão, automaticamente o galão volta. Por que ele volta com tanta facilidade assim? Ele voltou porque o ar entrou, aí automaticamente eu tenho forças também empurrando o galão para fora, e aí a gente volta o galão normal, a gente pode utilizar de novo. Não façam isso em casa, ok? Aqui a gente tem extintor, a gente tem várias coisas acontecendo, tem vários equipamentos de segurança, então não façam isso em casa. Isso aí foi só um experimento para vocês verem como que acontece a pressão atmosférica agindo no galão. Esse experimento nós vamos ver, chama princípio de Bernoulli, que também pode ser explicado como o porquê dos aviões conseguirem voar, né, sem cair devido que o peso do avião é muito grande. Lembra que a gente tem mais de 200 passageiros no avião, então como que ele consegue ficar no ar? Esse princípio, simplesmente uma bolinha consegue explicar. Aqui onde eu estou segurando, ele é o nosso assoprador, funciona aí mais ou menos, a gente consegue fazer isso com o secador de cabelo, né, que ele vai impulsionar o ar, onde eu vou estar ligando e a gente vai ver o que acontece com essa nossa esfera. Então vamos lá. Aqui a gente consegue ver que a bolinha, ela mantém no ar, certo? O que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de deixá-la assim, eu vou inclinar o meu vento para lá, né? E aí a gente vai ver que a bolinha, a esfera, ela continua sem cair, né? E ela consegue ir até um limite aí de um ângulo de 45 graus. Esse é o Bernoulli, ele garante que até 45 graus a esfera não caia. E a gente consegue observar que nessa angulação a bola gira no sentido anti-horário. Por que ela tá indo nesse sentido? A velocidade em cima é maior. Então, se a velocidade é maior, Bernoulli explica que a pressão em cima é menor do que embaixo. Então, se a pressão embaixo é maior, é como se fosse um monte de força empurrando essa bola para cima, não deixando com que ela caia. E a gente sabe que se eu desligo pela força da gravidade, ela vai para o centro da Terra. Só que olha que interessante, eu vou deixar ela assim, eu vou desligar o equipamento e a gente vai ver como que a bolinha vai cair. Ela vem em direção ao fluxo do vento e depois ela cai, porque a força da gravidade vence esse princípio. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Se eu solto essa bolinha, ela vai cair devido à força da gravidade. Na hora que eu ligo o soprador, vai vir um vento muito grande aqui em cima, uma força que vai subir essa bolinha aqui, só que chega uma hora em um limite que ela fica equilibrada, né? Ou seja, a força que está impulsionando para cima é igual à força que está empurrando ela para baixo, ela se equilibra. Quando eu inclino esse sistema, o que acontece? Eu tenho maior vento na parte de cima da bolinha, tanto que ela vai girar nesse sentido. Ou seja, o vento que passa aqui em cima diminui, derruba um pouco a pressão aqui em cima. E aí embaixo eu tenho maior pressão, o que faz com que sempre sustente esse sistema, essa bolinha. Chega um limite, que é um ângulo de 45 graus, descrito por Bernoulli, que é o máximo que a força da gravidade consegue manter esse sistema em equilíbrio.
né? Então, aí a gente vê atualmente aí o limite do princípio, que é o princípio de sustentação do avião também, né? E na hora que eu interrompo o fluxo de ar, esse princípio vai diminuindo, esse fluxo vai diminuindo, mas ainda está atuando. Então a bolinha vem em direção a ele aqui, e na hora que a força da gravidade vence, aí a bolinha cai. Crie o seu futuro. Vestibular de Verão Unital. unital.br